Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento também as excelentíssimas senhoras ministras, a vice-presidente, ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, especialmente o senhor relator, o ministro Marco Aurélio, senhoras advogadas, senhores advogados, servidoras e servidores. Na ação direta de inconstitucionalidade, discute-se a inconstitucionalidade da Resolução 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça e do artigo 1º da Resolução 295/2014 do Conselho de Justiça Federal quanto à regulamentação de recursos provenientes da aplicação de pena de prestação pecuniária fixada como condição para a suspensão constitucional do processo e de transação penal. Os atos normativos questionados desconsideram as competências constitucionais e legais do Ministério Público e, data vênia, violam os artigos 22, inciso 1, 127, parágrafos 1º e 2º, 129, inciso 1 e 103b, parágrafo 4º, inciso 1, todos da Constituição Federal. A resolução do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de aprimorar a destinação das penas pecuniárias e dar maior efetividade a essas punições, dispôs sobre a utilização dos recursos oriundos de transação penal e de suspensão condicional do processo. E a resolução do Conselho de Justiça Federal, na mesma direção, disciplinou o tema. Conquanto as resoluções tenham intento nobre, não poderiam, data vênia, dispor sobre a destinação de prestações pecuniárias provenientes de suspensão condicional de processos e de transação penal, pois tais institutos consubstanciam mitigação da titularidade da ação penal pública e do princípio da indisponibilidade da persecução a crimes. Nessas medidas, a atuação do judiciário é homologatória e as condições estabelecidas em propostas de transação penal e de suci processual são de atribuições do Ministério Público titular da ação penal. O judiciário há de intervir na dimensão negocial da transação penal quando houver alguma contraposição à lei. Faz parte da proposta do Ministério Público definir o destino dos recursos decorrentes da prestação pecuniária. Até porque, em muitos casos, há de relacionar-se com a natureza do fato praticado. E o Ministério Público há também de levar em conta, por exemplo, o bem jurídico tutelado pela norma penal descumprida. No caso de delitos ambientais, por exemplo, há de buscar-se preferencialmente a reparação do dano ao ambiente. E, em se tratando de delito contra as relações de consumo, é possível propor destinação dos valores à entidade idônea de proteção do consumidor e assim por diante. A lei garante, no exercício dessas atividades, certa margem de discricionariedade decorrente da titularidade da persecução penal como manifestação do princípio acusatório. E a possibilidade, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, e a possibilidade de o Poder Judiciário definir a destinação de recursos oriundos de transações penais e suci processual, existentes apenas a partir da atuação do Ministério Público, cria embaraços ao agente do parquê na formulação das propostas que entender mais adequadas à realização do interesse público e interfere na independência funcional do membro do órgão ministerial. As resoluções em tela violam a reserva da lei. Transação penal e suci processual são institutos despenalizadores de natureza penal e processual penal. São temas, portanto, submetidos à reserva de lei, em sentido estrito, conforme prevê o artigo 22, inciso 1 da Constituição. As resoluções também extrapolam os limites do poder regulamentar conferido aos conselhos do Poder Judiciário. E sabemos que o poder regulamentar, titularizado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição, está diretamente atrelado à competência material e finalística daquele Conselho Constitucional e envolve missões como zelar pela autonomia do Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, assim também pela observância do artigo 37 da Lei Complementar, apreciando a legalidade de atos administrativos praticados por membros e órgãos do Judiciário,
revendo, se for o caso, processos disciplinares de juízes. Estabelecer, pois, destinação de valores provenientes de penas de prestação pecuniária decorrentes de transação penal ou suspensão condicional de processo é função institucional do Ministério Público e não está inserida entre as competências constitucionais do Conselho Nacional de Justiça. Tá vendo? Ao regulamentar a matéria, o Conselho desborda dos limites constitucionais que lhe foram impostos. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República, ratificando as manifestações dos seus antecessores, manifesta-se pela procedência dos pedidos formulados na inicial para 1. Declarar constitucional, sem redução de texto, a resolução, senhores ministros, declarar inconstitucional, sem redução de texto, a resolução 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, para afastar da sua aplicação os recursos provenientes da prestação pecuniária fixada como condição para a suspensão condicional do processo ou transação penal. E 2, declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Resolução 295 de 2014 do Conselho de Justiça Federal. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção.